Quem achou, diga amém. Obrigado pela presença de todos os irmãos, irmão Carlos, da sua família, né? Irmão Andrés, toda a sua família, está com saudade dos irmãos. Sempre é bom estar na presença de todo mundo aqui, irmão. Irmão Lázaro, que é o nosso ancião, Deus tem abençoado ele ricamente, irmã Elza também, né? Pessoas que não passam todos os dias com a gente, mas é muito bom, irmão Cleomir, né, filho? Deus te abençoe. Está tudo bom lá? Glória a Deus. Tiago 1:22, irmãos. Sede cumpridores da palavra de Deus, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Coloquei aqui, James. Sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Amém? Feche seus olhos por um instante. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui na tua casa, Senhor, para te louvar, te exaltar e te bendizer, ó Pai. E nós viemos aqui para te adorar, para te bendizer. Viemos aqui porque amamos ao Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Já cantamos, louvamos, te exaltamos. Agora, Senhor, fale conosco. Encha-nos da tua palavra. Que possamos sair daqui e ter uma semana de vitória em nome de Jesus. Sentai-vos, irmãos. Irmãos, esse é um texto, Tiago. Eu vou até ler aqui, Tiago, capítulo 1, verso 19 ao 22. Vocês vão entender um pouquinho, depois a gente continua. Sede, sabeis dessas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra que em vós é implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Olha só, Tiago diz assim, irmãos, a primeira coisa, você precisa saber que todo homem tem que ser pronto para ouvir. Tem que ouvir a palavra. Deus quer que você escute a palavra hoje. Nesse texto aqui, Tiago é bem direto. Né? Ele é direto. Olha, irmão, seja praticante da palavra e não apenas ouvinte. Nesse texto, nós somos aconselhados a sermos, pegar o que a gente estudou, você separar uma hora de estudo na sua casa, o momento que você vem para a igreja, fazer aquela roda com os irmãos, estudar a Bíblia, comentar, debater, no grupo familiar, isso é maravilhoso. Nós vamos estar implantando daqui a alguns dias os grupos familiares. E, então, é muito bom isso. Mas melhor ainda, é pegar o que você aprendeu e colocar em prática. Porque se você é apenas ouvinte e não é praticante, você está enganando a você mesmo. Não é não? Ainda nesses versos anteriores, aqui ao 22, versículo 21 diz, portanto, despojai de toda impureza e maldade, acolhei com mansidão o quê? A palavra que foi implantada em você. Deus plantou a palavra no seu coração, irmão. Quando você aceitou o Senhor, lá em Romanos 10, com a boca se crê e faz confissão, quando você aceitou o Senhor como seu Salvador, quando você aceitou Ele como seu Senhor. Porque você não aceitou apenas Cristo como seu Salvador, aquele que te salva. Você aceitou Ele como seu Senhor, aquele que você obedece, aquele que você faz continência, aquele que você treme diante dEle. Ele é seu Senhor. Tem gente que só quer o Jesus Salvador. Tem gente que quer só o Jesus que salva, só o Jesus que salva, que abençoa, mas o Jesus que é Senhor, que orienta, que governa, Ele não quer. Isso é muito ruim, irmãos. Só que para entender esse texto, eu preciso voltar lá no versículo, quando Cristo fala sobre edificar a casa na rocha. Abra sua Bíblia em Lucas 6:47 apenas. Olha só, o que nós somos aconselhados. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 47. Qualquer que venha a mim
mostrarei a quem é semelhante. Ponto. Beleza. Fica com esse versículo aí nas suas mãos. Primeira parte que ele diz: qualquer que vem a mim. Vem a mim. Cristo disse: qualquer que vem a mim. Significa o quê? Que eu devo estar preparado e voltado para Cristo, para ouvi-lo, para escutá-lo. Eu devo ouvir a palavra do Senhor, e o texto bíblico hoje é central, nos diz: torna-te praticante, irmão. Põe a palavra de Deus em prática. Para de ser apenas ouvinte. Pratique o que você está ouvindo. Põe em prática. Falamos aqui várias vezes sobre provas. Provação semana passada. Ontem falei um pouco também no culto. Mas você, o que a prova é? Quando o professor aplica um teste, uma prova, o que é? Testando que você aprendeu. O Senhor tem que te provar. O Senhor tem que nos provar. Ainda que muitos são provados na fornalha da aflição. Mas Ele está conosco. 2 Coríntios 5,14 diz: porque o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5,14: julgando-nos assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. Verso 15, 2 Coríntios 5,15: e Ele morreu por todos, para que os que vivam não para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus deu a vida por você, 2 Coríntios 5,15. E agora você precisa viver para Ele. O que é viver para Ele? É nós nos colocarmos na Sua presença e dizer: Senhor, eu quero te ouvir. Fala que o teu servo ouve. Como o profeta Samuel disse no Ilha Jovem: fala, Deus, que o teu servo ouve. E ele pôs em prática aquilo que o Senhor falou. Você precisa pôr em prática aquilo que Deus está querendo de você. Eis que o semeador saiu a semear, irmãos. E uma parte da semente caiu em terra boa. E eu quero acreditar que nós não somos aquela terra à beira do caminho, que os pássaros vêm e comem. Eu quero acreditar que nós não somos aquela terra onde o semeador semeou e era pouca profundidade e cresceu muito rápido e logo amarelou porque não tinha profundidade. Eu quero crer que você não é uma terra à beira do caminho, que você não é uma árvore plantada em terra rasa, que você é aquela árvore frutífera. Eu quero acreditar que você vai dar fruto a 100, a 60, a 30, você vai dar fruto, mas para você dar fruto tem que pôr a palavra prática. A Bíblia diz: como poderá, Salmo 119, versículo 9, como o jovem poderá manter puro o seu caminho? Como? Pegando o seu caminho e observando ele de acordo com a palavra do Senhor. Você pega o que você está aprendendo e coloca na sua vida, para ver se você está vivendo de acordo. 1 Coríntios 10:10: não murmureis como alguns murmuraram e pereceram pelo descuido. Para de murmurar, para de reclamar, irmão. Seja praticante da palavra, não apenas ouvinte. Para de reclamar. Porque do que você está reclamando, alguém está pedindo: eu queria uma vida daquele jeito. Eu queria ter uma casa para dormir, uma casa para me morar, eu queria ter uma cama para deitar, eu queria ter almoço e janta todo dia, eu queria poder ter uma família, minha família é cheia de problemas, eu queria ter uma família assim mesmo. Eu ia orar, jejuar e consagrar, mas eu sabia que eu tenho uma família. Tem gente que reclama do trabalho, sabia que alguém queria o seu trabalho, porque ele está desempregado. Estou um pouquinho resfriado, um pouquinho gripado, né? E alguém está resfriado por aí? Ficou empunhado, né? Sabe esse resfriado que a gente tem? Minha esposa ficou uma semana. Tem gente, isso aqui eu ouvi, mais ou menos ouvi uma entrevista que o rapaz reproduziu, perguntou para o Jack Chan
quando eu estava na aula da fama, sobre isso. Ele falou, sabe aquela gripe que você tem? Alguém estava doidinho para ter ela. Você está reclamando, alguém está na cama com uma doença terminal. Ele queria ter essa gripe que você tem. Sabe aquele filho seu que dá problema, que você tem que fica reclamando? Ele queria ter ele porque não tem um filho. E ele já fez tratamento de todas as formas, não conseguiu ter um filho. A casa que você tem, muitos que você reclama, muita gente queria ter. Fui cortar meu imenso cabelo ontem, né? Dá um trabalho tremendo. Meu cabeleireiro estava falando, rapaz, eu estava conversando com o rapaz e eu perguntei como é que está, eu gostei da resposta dele. Ele falou assim, olha, eu nem estou pedindo mais, eu estou só agradecendo. Porque nós não tenho direito de pedir mais nada. Irmãos, o ser humano precisava colocar isso em prática. Não murmureis, para que não pereçais pelo destruidor. 1 10:10. Sabe o que está em Apocalipse 2:4? Coloque Apocalipse 2:4, irmãos. Olha só que coisa triste, Deus pode falar para nós. Que coisa ruim pode acontecer. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro amor? Quando você se converteu, como é que era a sua vida, irmão? Como é que era a sua vida? Como é que você orava? Fala para mim. Eu posso falar de mim, não vou falar de você, vou falar de mim. Como é que a gente orava no começo? Campanha de oração, em cima de campanha de oração. Uma época nós ficamos 6 meses com campanha de oração às 2 horas da madrugada, com chuva não. E eu não tinha carro, só tinha moto. Como é que você está o seu primeiro amor, irmãos? Olha, eu tenho contra ti que se abandonou o seu primeiro amor. Muito servo, muita serva, estão abandonando o primeiro amor, irmão. Parou de orar, parou de ler a Bíblia. Lê quando sobra tempo. Interessante que a Bíblia diz em Eclesiastes, verso 1. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todas as coisas. Vamos pegar só esse verso 1. Então quer dizer que tem um tempo para me ler a Bíblia, tem um tempo para me orar, tem um tempo para me estar com a minha família, tem um tempo para me trabalhar, mas a minha vida não pode resumir só ao trabalho. A minha vida não pode resumir só ao lazer. A minha vida não pode ser resumir, eu tenho compromissos, você tem. Então, só vamos conhecer plenamente a Deus quando a gente praticar a palavra do Senhor. Quando se colocar em prática, tornar-vos pois praticantes da palavra e não apenas ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Lá, ainda em Lucas 6,47 está escrito: aquele que vem a mim e ouve a minha palavra. Olha, muitos vêm a Cristo, não é? Lembra quem já leu João capítulo 6? Acho que é um dos capítulos dos evangelhos maiores. Se não me engano é 68 para 69 versículos. Lá no versículo 67, se não me engano 63, o Senhor fala, olha, Jesus começa a pregar um discurso grande, e ele fala, quem não comer a minha carne e beber o meu sangue, não tem vida em si mesmo. E o povo era acostumado a ouvir e começar a meditar naquilo ali. Será que ele está querendo que eu vou comer da sua carne e beber do seu sangue? E o povo começou a sair. De repente, quem é que ficou, irmãos? Só os apóstolos, só os 12. O que é que Cristo falou? Não quereis ir embora também? Porque eu quero praticante. Eu quero que escuta a minha palavra em prática. Se você não quer obedecer a Bíblia, você pode continuar congregando, participando. Olha, a igreja está de portas abertas para todo mundo. Mas para você ser um servo de Deus, dizer que vai morar no céu, você tem que praticar a palavra de Deus. Tem que pôr em prática. Lá em João 8,47, o que diz? Olha aí. João 8,47. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vós não escutais
que o servo, que o irmão, a irmã, que o crente quer zarpar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barquinho esperando ele. Toda vez que alguém se afasta do Evangelho, está enquadrado aqui. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Sabe por que vocês não estão me ouvindo? Porque vocês não são de Deus. Se você vem à igreja, à casa do Senhor, ora, lê a Bíblia, e nunca põe em prática, irmãos, é como eu chegar lá no fogão, né, no domingo, geralmente no domingo o almoço é melhor, né? Não vou perguntar o que foi na sua casa, não, porque vai despertar o desejo de muitos irmãos ali. Você faz um belo churrasco, sua esposa vai lá e assa aquele frango, e mais faz um quiabinho com angu, né, mulher, assim, franguinho. E você chega na beira do fogão, olha, fica com a boca salivando e vai embora. Você tem que pegar e comer. Comer e pôr em prática. Você tem que alimentar da palavra e pôr ela em prática, irmãos. Quem é de Deus ouve as palavras do Senhor. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Colossenses 3,16. Em toda sabedoria. Como é que a palavra de Deus habita em você? Em toda sabedoria, ensinando-nos, admoestando uns aos outros, com salmos, hinos, cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A palavra de Deus tem que habitar no seu coração. Como é que ela habita? Em sabedoria, para te ensinar. Mas se você não quer compromisso com o Senhor, você não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, só vem à igreja quando sobra tempo. Aí João 10, 27 é para nós. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu escuto-as e elas me ouvem. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Ovelha do Senhor segue o Senhor. Amém. Então você precisa pôr em prática. Você tem que vir a Cristo, mas você tem que pôr essa palavra em prática também. Você está colocando a palavra em prática? Você tem orado na sua casa? Intercedido pela sua família? Intercedido pelos seus vizinhos? Intercedido por aqueles irmãos que você sabe que está com problema? Quando eu sei que alguém está com problema, às vezes ele está afastado, o Senhor abençoe ele, não sei o que é, mas visita aquela família. Você tem colocado a palavra em prática? Você tem falado o amor de Deus às pessoas? O que é quando Cristo diz, ouve as minhas palavras e as pratica? Ouvir é o quê? Praticar. Praticar não é aceitar. Quem que aceita a palavra? Ele não quer ter em prática, não. É concordar, não é filosofar sobre o assunto, não. Não é ficar filosofando e debatendo, não. Eu escutei e vou pôr em prática. Quando a gente lê o livro de Gênesis, quando Deus fala com Noé, podemos imaginar Noé, Deus falando com Noé, olha, eu vou dar cabo da humanidade, faz uma arca de tábua de ciprestes, você vai fazer de 300 côvados, por 150 de largura. Você pode imaginar Noé já pegando e anotando as medidas, e começando a pôr em prática a palavra, e levou 100 anos, mas quando Deus falou, ele começou. Deus falou com você, você tem que pôr em prática. Põe em prática a palavra. Nós somos chamados a quê? A expressar a nossa fé. Lembra quando Cristo diz lá no Sermão da Montanha, no Mateus capítulo 5? Vós sois o sal da terra e luz do mundo. Se o sal, quando ele perde o sabor, o que ele vira? Areia. Para que serve a areia? Pisar. O crente sem sabor, ele não passa mais do que areia. Crente que não tem sal, crente que não ora, crente que não lê a Bíblia, que não conhece, não tem testemunho, ele não tem experiência, não tem vida com Deus. E eu posso te falar, olha só, Paulo diz lá em Atos, vamos pegar lá em Efésios 2:8. Efésios 2:8.
2,17, que a fé sem obra ela é morta. Não é? Tiago 2,17 que a fé sem obra é morta. E muita gente fala, não, eu fui salvo pela graça, não é pelas obras. E Tiago diz, somos chamados pela graça, assim também a fé, se não tiver obras, por si mesmo é morta. Maravilha. Mas o que diz Efésios 2,8? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Tiago 2,17 diz que a fé sem obras é morta. Você diz, eu oro, eu busco, Deus tem me abençoado, Deus tem falado comigo, falei isso aqui ontem. Se você ora, se sente cheio do Espírito Santo, só na sua casa e na igreja não sente nada, tem alguma coisa errada. Que você precisa desse irmão que está do seu lado. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Maravilha. Mas também diz, com bom e suave é que os irmãos estejam em união. Aquele que se isola dos seus próprios interesses. Então, a obra, as obras que eu faço representam a minha fé. Mas parece que Paulo diz, olha, eu sou salvo pela graça, não é de obras. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas o que diz o versículo 10, Efésios 2,10? Ele só leu do 8 e 9. Os pregadores por aí só citam o 8 e 9. Mas o 10 eles pulam. Porque somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Você foi criado para quê? Para ter boas obras, irmãos. O que é boas obras? É pôr em prática a palavra. De que adianta eu falar que eu amo os irmãos, quando você está necessitado, eu não posso te ajudar, ou eu não quero? Ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Mas a Bíblia diz que todos nós podemos repartir alguma coisa. Lança teu pão sobre as águas. Reparte, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas se eu não cumprir primeiro Evangelho João 13:35, onde Cristo diz, nisso conhecerão que sois meus discípulos, quando houver amor entre vós, de que adianta a minha fé? De que adianta dizer que você tem fé? De que adianta você orar? De que adianta você ler a Bíblia, se você não põe ela em prática no trabalho? Se quando alguma coisa dá errado, você xinga e reclama. Quando perde alguma coisa, alguém tem a culpa. Está que nem Adão e Eva, jogando a batata quente para o outro. Nem que chegue nem Davi, cometeu adultério e um homicídio. Quando o profeta repreendeu, ele baixou a cabeça. Eu pequei mesmo. Eu errei. E deve ter falado para Natan, ora por mim, que eu realmente errei e falhei. Era homem de Deus, sabia reconhecer seus erros. Estamos vivendo uma geração que não falha, que não erra, mas que discute, filosofa. Ah, mas o texto não diz isso. O texto não está dizendo isso. Quer se justificar de todas as formas. Põe a palavra em prática. Quer ver o que Paulo diz a Tito? Capítulo 2, verso 7. Se você ainda não leu a epístola de Tito, lê para você ver, pequeno, 3 capítulos ou 4, se não me engano. Mas tem ensinamentos maravilhosos. Tito 2,7. Torna-te em tudo, te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, você tem que te mostrar incorrupção, gravidade, sinceridade. Você torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Cada um de nós não deve ser modelo, você tem que ser um modelo. Lá na sua casa você que é o modelo. O pastor já pregou aqui, pai e mãe, os filhos têm que saber que você ora, e tem que ouvir, eles têm que ver você orando, ver você lendo. Não apenas demonstrando, mas porque é sua devoção, é seu momento com Deus. Você tem que ser íntegro, reverente diante de Deus.
Você tem que ser engajado com as obras sociais da igreja, as obras sociais da casa do Senhor, as obras sociais que você precisa fazer. Enquanto ser humano, nós precisamos satisfazer ao nosso Senhor. Lembra que eu falei no começo? Jesus, ele não é apenas nosso Salvador, ele é nosso Senhor. Nós estamos vivendo uma época em que as igrejas estão mostrando Jesus que salva, o Senhor não, porque o Senhor é aquele que rege, é aquele que exige, ninguém quer ser cobrado. Você pode fazer o que você quiser, vestir o que você quiser. Irmãos, a igreja pentecostal unida não mudou. Ainda a vestimenta da mulher é veste de mulher, veste de homem ainda é veste de homem. Anda que nem macho, anda que nem mulher feminina, anda que nem homem, mas você precisa ainda, não mudou a doutrina. É a mesma coisa. Está mudando as pessoas. Tito 2,14, um povo zeloso de boas obras. Cadê esse povo zeloso? Zeloso de boas obras, Tito 2,14. Um povo zeloso. Tem que zelar pela palavra, zelar pelas obras que você está fazendo. Sendo zeloso de boas obras, o que significa? Um povo inteiramente dedicado. Cadê a sua dedicação? Cadê o seu cuidado, o seu esmero com a palavra, seu esmero com as coisas espirituais? Eu cresci numa igreja pequena. Eu nasci numa igreja bem pequena. Meu pastor partiu para o Senhor há 2 anos atrás. Meu primeiro pastor. Aqui na pandemia. Mas Deus me deu a oportunidade de ir lá despedir dele. Falar com ele ainda. E antes desse acontecimento. Era uma igreja pequena. Mas a gente tinha um temor tremendo. Na hora da ceia, na hora era uma reverência fora do comum. Hoje em dia isso acabou, irmãos. O povo de Deus vem para ceia de qualquer jeito. O povo de Deus já não tem prazer na palavra. Tito 3:1, estejam prontos para toda boa obra. Prontidão é o contrário de omissão, não é? Está pronto? Vamos. É que você como Isaías, que estava numa visão, e o Senhor falou, a quem eu enviarei, quem há diante por nós? O profeta falou assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É você ser voluntário. É assumirmos o risco. Lembra que eu falei aqui ontem? Na pedra da coragem, você tem que ter coragem para assumir o desafio. Ninguém teve coragem de lutar com Golias. Davi se dispôs, aceitou o desafio daquele homem. Porque aquele desafio daquele homem era Deus estava impondo. Sabe que no meu povo não tem alguém que é homem suficiente para mostrar para esse incircunciso, para esse homem que está desafiando o próprio Deus, que em Israel tem um povo temente. Davi assumiu esse compromisso. Tem que assumir seu compromisso também. É olhar para o Senhor e esquecer das coisas que estão do lado. Estão vivendo uma época onde as pessoas estão olhando muito para os lados. Nós já não olhamos mais para frente. Eu estou olhando para o outro. Porque o outro tem, o outro faz. Não é assim que serve ao Senhor. Você olha primeiramente para o Senhor, para que Ele te dê a visão do céu, para que Ele possa, quando você olhar para a terra, você vê tanto de gente perecendo, sofrendo, que está no pecado, na prostituição, nas drogas, que estão morrendo sem Jesus, estão indo para o inferno, e você está de braços cruzados. É hora da gente orar e clamar, irmãos, mas com disposição. Você tem que orar? Sim, mas com a disposição não se envolver com a resposta. Tem gente que ora, mas quer dirigir a mão de Deus na resposta. Ele quer dirigir a mão de Deus na resposta. Ele quer que Deus conceda os desejos dele. Quando você está cheio da presença de Deus, você ora, espera Deus abrir as portas do jeito que Ele quer. Foi lido aqui no começo, João 9.
Aquele cego nem sequer pediu para ser curado. Alguém falou, quem pegou ele ou seus pais para que nascesse cego? Cristo não dá a definição, nem ele nem seus pais. Foi porque nele se manifesta a glória de Deus. Chamou o homem, pegou ele, cuspiu no chão. E cego escuta muito. Pegou o cuspe do chão, a saliva com terra, que virou lodo e aplicou nos olhos do homem. A maneira com que Deus quer te abençoar é a maneira que Deus quer te abençoar. Ela é especial só para você. Você precisa perguntar para o outro em que eu posso ser útil. Aonde eu posso te ajudar. Esse dia o Micael colocou uma mensagem bem bacana, né, meu? Como é que é o nome da menina? Letícia? Você falou, né? Acho que é Letícia. Não sei se é o nome real, mas eu sei que determinada guerra estava fazendo evangelismo. Né? É isso. E de repente aquela mulher viu alguém todo sujo, sentado no chão. Sabe o que ela fez? Todo mundo passou, só falou. Ela simplesmente chegou e sentou ali e foi conversar com ele. Fazer a diferença é você estar dizendo, você dá atenção para o pecado. Eu falo assim, o que eu posso te ajudar? O que eu posso ser útil? Você precisa cumprir a palavra do Senhor. Tito 3,14. Precisa aprender isso aqui. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas quais é necessárias, para que não sejam infrutuosos. Para que você não seja infrutífero, você tem que colocar a palavra em prática. E para encerrar, eu tenho que ler, não posso deixar de ler, Tiago capítulo 1, do verso 22 até o 27, onde ele faz um resumo do que a gente tem que fazer, o que a gente tem que evitar. Bem, vemos assim, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla ao espelho seu próprio rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se logo esquece do que é. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte, esquecido, mas fazedor da obra. Você tem que ser um fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Aguenta isso. Você precisa ser um fazedor da obra. Você tem que praticar essa obra. Não adianta você ficar falando que nem papagaio. Tem papagaio que fala bonito, mas ele não sabe o que está falando. Ele repete o que o dono repete. Se o dono xinga muito, de vez em quando você chegar na casa do dono, o que ele vai fazer? Ele vai te xingar. Aí o dono fala, nossa, não sei por que ele aprendeu isso. É claro que foi você. Foi com você. Né? Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém de vós cuida ser religioso, aí agora vem a parte difícil. E não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se contaminado do mundo. Visitar os órfãos e as viúvas é importante e necessário, mas guardar-se contaminado do mundo é muito difícil. Porque antes o mundo estava lá fora. Teve uma época que o mundo entrava pela porta da pena da televisão. Na década de 80, os pastores viviam falando da televisão. Agora não é mais da televisão. O mundo está entrando na sua casa através do celular. Seu filho está lá no quarto e você não sabe onde é que ele está fazendo. Você não sabe o que ele está aprendendo.
Torna-te praticante da palavra. Quem quer praticar a palavra, pastor? Eu aprendi, eu li. Você é pai de família. Você tem que reunir sua família pelo menos uma vez por semana. Falar do amor de Deus e orar com seus filhos. Junto. O que você está fazendo, irmão? O que você está fazendo? Você está escutando, você está pondo em prática? Ou você sai da igreja e fala assim, mas o pastor pregou porque ele conhece a minha vida, ele está falando que é para mim. Olha, irmãos, eu aprendi uma coisa. Se quando eu acho que é para mim, é porque eu tenho certeza que é para mim mesmo. Toda vez que eu vou na igreja, que quando eu escuto alguma coisa, que se a carapuça serviu, eu amarro ela e vou mudar a minha vida. Porque talvez eu não vou ter outra chance. Lembra do hino? Uma chance igual a essa? Talvez essa é a última chance. Deus está te dando mais uma chance. Torne-te praticante da palavra, não apenas ouvinte. 1 Coríntios 10:10. Não murmureis, como alguns murmuraram e pereceram pelo destruidor. Vamos ficar em pé.